Olá, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rúbia e eu vou trabalhar a matéria de artes com vocês. Mas o que é arte? Para que nós possamos começar a nossa aula. Vou colocar aqui, tá? Arte. A arte é uma manifestação humana. É sobre o que nós somos e quem nós somos. O homem, né, o ser humano em si, tem necessidade de dizer e falar sobre os seus sentimentos, certo? Também a arte ela serve para quê? Não só a comunicação, né? Dentro da escola, ela serve para desenvolver a capacidade sensível e cultural de vocês, alunos, para entender muito mais sobre todas as coisas que estão à nossa volta, tá bom? Dentro da arte, existem muitas e muitas coisas, e muitas histórias, e muitos períodos, e muitas formas de fazer arte. Mas como que isso começou? Como que isso começou a ser chamado de arte, não é mesmo? Na pré-história? Não. Na era medieval? Não. Foi num tempo chamado Renascimento. Mas o que é o Renascimento? Renascimento da arte. O Renascimento ele marcou a história, certo? Marcou a literatura, marcou a sociologia, marcou o homem em todos os âmbitos, literário, artístico, também na arquitetura, nas grandes construções. O Renascimento ele influenciou praticamente em tudo, tá? E quem começou tudo isso? Foi um homem chamado Leonardo da Vinci. Vou colocar aqui para vocês, ó. Depois vocês podem anotar. Leonardo da Vinci. Ele nasceu no ano de 1416, tá? Que nós chamamos da arte do período chamado Trecento. Existem três, porque ele durou 300 anos o Renascimento, gente. Então, o pessoal fala assim, que o primeiro ano foi o Trecento, tá? Porque no algarismo romano conta mais um menos um aqui, né? Trecento, quattrocento e o cinquecento, porque o Renascimento foi até no finalzinho do século XVI, tá bem? Então vamos continuar. O Renascimento, o primeiro a falar disso foi o Leonardo da Vinci, e ele fez grandes descobertas. Quais foram essas descobertas? Uma das mais importantes foi a perspectiva. Como assim, professora? Antes não se via profundidade nos quadros, era tudo desenhado bem retinho, como se fosse aquelas pinturas egípcias, né? Ou então como o pessoal fazia lá na Idade da Caverna, certo? Então o Leonardo descobriu um negócio chamado perspectiva. Como é que é isso? Ó, aqui é um ponto e esse ponto vai abrir dessa forma aqui e vai criar um ambiente, certo? Aqui um pouquinho mais para trás, ó. Agora eu consegui. Aí. Mais ou menos assim, gente. Então seria isso a perspectiva. Analisando isso de uma forma mais simples, esse aqui é o ponto e vai. Profundidade, entenderam? Também, uma outra descoberta que ele fez foi na pintura. Isso aqui foi na arquitetura, certo? Que em todos os quadros aí você viu lá no fundo, ó. Dá pra ver uma paisagem lá de fundo, né? Também, ele descobriu um negócio chamado divina proporção, tá? Divina proporção, onde diz que nós somos exatamente simétricos. Como que é isso? Por exemplo, aqui no meio tem o terceiro olho, e dessa altura aqui da cabeça até o queixo, aqui é a mesma distância, ó, tá? Aqui o cantinho do nariz, ele tem que bater bem no canto do olho, e a boca tem que chegar na bolinha do olho. Isso o Leonardo chamava de divina proporção, tá? E tem outra coisa,
Se você pegar e tirar a medida da sua cabeça e fazer vezes 7, dá a sua altura. Gente, é impressionante que dá certo isso, viu? Outra coisa que o Leonardo também descobriu na pintura é um negócio chamado esfumato, que também eles podiam falar como chiaroscuro, né? Eles falavam isso porque isso tudo aconteceu na Itália, né? Eu deveria ter contado já para vocês que o Leonardo da Vinci é italiano, gente. O Renascimento começou lá é o berço, né? Tá bem? Então, voltando, né? Ele também descobriu um negócio chamado esfumato, que ele podia dar profundidade nas pinturas dele quando ele pintava pessoas. Como que ele fez isso? Só que antes dele começar a fazer retrato de pessoas, como ele fez aqui da Mona Lisa, houve primeiro uma quebra, certo? Todos os pintores, as pessoas que estavam fazendo alguma coisa para a sociedade nessa época, pensando, pintando, construindo, houve uma ruptura, porque tudo era influenciado pela Igreja Católica, certo? E nessa época existia um negócio chamado teocentrismo, e depois foi criado o antropocentrismo, um contra o outro, certo? Quando o teocentrismo existia, que era Deus no centro do universo, né, o homem ele não podia falar dele, tudo que ele fazia era para reverenciar a Deus. Isso é muito o que a arte gótica fazia, tá? No Renascimento acontece o antropocentrismo. O que é isso? O homem passa a ser o centro do universo. Então, nessa época, o homem passa a assinar suas obras de artes, passa a falar sobre si nas pinturas e passa a ter mais consciência de si mesmo, do seu cotidiano. Mas espera aí, professora, então os homens deixaram de acreditar em Deus? Não, gente. O homem só não estava mais pensando somente nas coisas de Deus, falando só sobre Deus, mas ele também estava enxergando ele como um indivíduo, como um ser humano. E também descobriu que era importante falar sobre ele, né? Tá bom? Falando sobre essas coisas, vamos falar um pouquinho do Leonardo da Vinci, quando ele pintou a Mona Lisa. Tá? A Mona Lisa é a obra de arte mais conhecida do mundo. No entanto, gente, que tem várias brincadeiras, ó. O pessoal, né, da internet gosta de fazer. Esse aqui foi o Márcio Duchamp no dadaísmo, que botou o bigodinho na Mona Lisa e chamou de dele, né? E aí também tem outras brincadeiras, tá vendo? Eu acho muito engraçado isso. Quem sabe na próxima aula a gente também faz uma brincadeira criando a nossa própria Mona Lisa, né? Eu gosto muito dessa, que tem um gatinho no colo. Eu acho muito fofinho, tá? Ele pintou e desenhou muito, gente. Construiu também, pensou em muitas coisas para criar a divina proporção. Ele fez o desenho do homem vitruviano para entender isso. Mas também não era só o Leonardo que trabalhou para fazer que esse movimento acontecesse. Não foi um movimento de um homem só, como foi em outros, né? Era o Leonardo, Michelangelo, Donatello e Rafael. Pode ir. Peraí, eu conheço isso, professora. Vocês conhecem, né? As tartarugas ninjas, né? Os desenhistas das tartarugas ninjas, eles gostavam muito do Renascimento. Aí eles pegaram essas pessoas que eram pensadores, né? Que eram grandes artistas e homenagearam eles no desenho. Eu acho muito legal isso. Depois que ele fez a Mona Lisa, também teve, paralelamente, outros artistas, né? Como eu disse, o Michelangelo pintou a Capela Sistina, que ainda tinha reverência a Deus, né? E fez só que ele mostrou a ruptura aqui, ó. O dedo de Adão tocando o dedo de Deus, certo? E o Sandro Botticelli pintou a Vênus, né? Isso aqui está representando a divina proporção, a beleza da época e também a profundidade. Olha lá, aqui dá para ver uma paisagem lá de fundo, some, né? Aqui também some, ó. E como que nós entendemos sobre o esfumato, certo? O esfumato é assim, ó. É a fusão do claro e do escuro. É uma coisa que nós chamamos de degradê quando nós pintamos, né? Por exemplo, você vai lá, faz o desenho de um olho. Vou fazer mais ou menos aqui, tá, gente? Vai dar um desenho de um olho. Tá bonito, tá? Mas o Leonardo gostava de fazer assim, ó. Em vez dele trabalhar assim, ele esfumaçava, tá bom? Porque pra ele isso aqui dava a impressão de profundidade, tá? Mais ou menos isso aqui, gente. Tá bem? Pessoal, esse é o assunto dessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós vamos falar sobre os outros artistas da Renascença, que tem muito assunto para conversar ainda, mas por enquanto é isso, tá bem? Muito obrigada pela atenção de vocês.